Então, boa tarde a todos e a todas. Pingo, eu vou pedir para vocês deixarem daí no mudo por enquanto, daí quando vocês precisarem falar, a gente abre o microfone, certo? A gente vai começar a reunião, essa é a 13ª reunião do grupo de trabalho das regiões de planejamento. Hoje, especialmente, a gente tem muitas novidades. Temos, inicialmente, a participação dos representantes das subprefeituras, que foi um tema que a gente já vinha discutindo há um tempo com os conselheiros do CMDUA, de chamar também as representações das regiões, que são os gestores, né, e equipe das subprefeituras. Então, finalmente, a gente formalizou isso via processo SEI, e hoje grande parte deles já estão presentes, que nos deixa bastante contentes, que foi uma adesão bem rápida de todos, a gente agradece. E também temos a participação da equipe da Ernst Young, na figura da Ana Luísa e da Gabriela Pérez, que vão também conversar um pouquinho com todo mundo, porque a gente já adiantou a pauta para os conselheiros do CMDUA, mas hoje vamos falar sobre isso com todos, porque o pessoal da consultoria da Ernst Young vai fazer visitas técnicas nos territórios no mês de fevereiro. Então, a gente vai alinhar isso com todos vocês nessa reunião e nas próximas. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou vendo as imagens um pouco turvas, daí não sei se a minha internet está um pouco ruim. Eu vou fazer... bem. Tá, que bom. Obrigada, Gomes. Eu vou fazer uma apresentação para a gente se contextualizar aqui, porque como é a primeira reunião do pessoal das subprefeituras, que alguns já estão um pouco familiarizados com o processo, porque a gente foi, né, nas regiões fazer as exposições e muitos se fizeram presentes, mas a gente vai contextualizar um pouco todos. Roberto, tu quer falar alguma coisa? Acho que não, foi sem querer. Então, a gente vai fazer essa apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo, né? Sim. Vou pedir que todo mundo, por favor, deixe seu microfone no mudo, para que a gente não tenha interferência aqui de ruídos. Então, como eu falei no início, essa é a 13ª reunião do GTCR, que significa Consultivo das Regiões de Planejamento, para quem está chegando hoje. Nós temos algumas regrinhas nas reuniões que facilitam a vida de todos e deixam a reunião ficar um pouquinho mais fluida, que é seguir o escopo da reunião e fazer manifestações e questionamentos referentes à pauta, abrir a câmera quando for se manifestar, entrar na reunião no horário, a gente dá essa tolerância, como eu falei ali no início, de 10 minutos, e sempre participar, porque isso é muito importante, que todos estejam frequentemente nas reuniões para conseguir seguir o fio do processo, que é um processo que, a partir de agora, cada vez vai ser mais intenso. Então, a gente vai dividir a reunião em duas partes. Uma que é atualizações e informações gerais, e a gente vai fazer uma apresentação bem breve dos representantes das subprefeituras, e a apresentação das representantes da Ernst Young presentes na reunião, na segunda parte, porque daí a gente vai falar da visita da Ernst Young e alguns encaminhamentos para a gente conseguir organizar esse processo. Então, sobre o plano diretor, para que todos entrem mais ou menos no contexto depois, se for necessário para o pessoal das subprefeituras, a gente pode marcar uma reunião específica para vocês se contextualizarem melhor no processo. Mas a gente está, nesse momento, na etapa leitura da cidade do processo de revisão do plano diretor.
O que ela inclui? Ela incluiu as exposições, que a gente foi em todas as regiões de planejamento, e ela é um momento de diagnóstico, onde tanto a gente faz uma leitura comunitária, que seria uma leitura junto né, à comunidade, através dos processos participativos, através dos grupos de trabalho, através de contribuições que advêm por e-mail ou por diversas formas pelo site, enfim, a gente tem esse momento aberto para diagnóstico, tanto através de uma leitura técnica, que nesse momento está sendo elaborada pela consultoria da Ernst Young, que é uma empresa que participou da licitação dentro do processo do PNUD, né, que a prefeitura está com um convênio que chama Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD, no qual eles nos auxiliam na contratação de consultorias técnicas para subsidiar esse processo da revisão do plano diretor. A Ernst Young está responsável por subsidiar os estudos técnicos em relação à arquitetura, urbanismo e gestão da cidade, que a gente chama de subsídios para revisão do plano diretor. Eu vou detalhar isso um pouquinho daqui a pouquinho, mas então a gente está nessa etapa de leitura da cidade que vai terminar com a conferência de avaliação do plano diretor, que vai ser em março. Em breve a gente também atualiza vocês em relação a isso. E aí depois a gente segue para uma etapa de sistematização e propostas, onde a gente começa a discutir propostas mesmo para revisão do plano diretor, e para depois seguir para aprovação, que é um processo que vai para a Câmara de Vereadores, tem audiência pública, e depois a gente monitora e implementa esse novo plano diretor. Então, é um processo que a gente imagina que vai até o final desse ano, até a parte da aprovação, e vai ser muito importante contar com todos vocês, porque em todas as etapas tem eventos de participação, todas as etapas tem consulta pública, todas as etapas a gente precisa que a população participe, porque isso é uma prerrogativa, né, de uma revisão de plano diretor. Por lei, é necessária a participação da população e por isso a gente vem fazendo todos esses processos. Então, até agora, nós realizamos 14 exposições, como as que a gente levou para as regiões, mas a gente levou também para o acampamento Farroupilha, para uma escola na região 2 de planejamento, que foi um pedido do conselheiro. A gente fez um seminário que envolveu os grupos de trabalho, porque nós somos 3 grupos de trabalho, depois a gente pode detalhar isso para o pessoal das subprefeituras. Fizemos uma exposição também na Conferência do Meio Ambiente. Então, já vou deixar um save the date, né, para a conferência do plano diretor, que é nos dias 7, 8 e 9 de março de 2023. A gente vai organizar ela e vocês vão ser nossos parceiros na organização. Então, nosso próximo passo, depois das visitas, é a gente pensar na participação de todos vocês nesse processo da conferência. E até agora, como eu falei, nós temos 3 GTs. O GT técnico operacional, que envolvem técnicos das diversas secretarias, que já tiveram 16 reuniões. Do GT consultivo técnico, que envolvem as entidades do conselho, mais entidades que participaram de um processo de seleção através de um edital. E o GTCR, que é o nosso GT, que é consultivo das regiões de planejamento. Se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper, tá? Só levantar a mão e eu abro para fala. O Guilherme me corrigiu que já foram 18 reuniões do GT técnico operacional. Obrigada, Guilherme. A gente também já fez encontro presencial dos grupos de trabalho no Capitólio, em outubro, e também com o pessoal da Ernst Young, quando eles fizeram a primeira visita aqui, com o GT técnico operacional, foi em dezembro. Então, também fizemos um seminário, que foi o seminário POA 2030, que aconteceu na Unicinos em novembro, que foi um seminário para contextualização do processo de revisão do plano diretor. Eu não sei se o pessoal da subprefeitura chegou a participar, mas ele está gravado, a gente pode disponibilizar depois para vocês. E a Conferência Municipal do Meio Ambiente teve uma pauta importante sobre a revisão do plano diretor, que ficou documentada através dos documentos, né, da conferência, ficou documentado algumas diretrizes para a revisão do plano diretor também. Sobre as contratações, que é esse processo que envolve o PNUD, que é o órgão das Nações Unidas, que está nos apoiando no processo,
A gente fez um inventário de gases de efeito estufa, que já está entregue, está no nosso site. A gente está com 3 consultorias em paralelo. Uma para tecnologia da informação, que é junto com a empresa Terrena Tech. Outra que é uma consultoria para comunicação e advocacy, que é uma consultoria que vai nos apoiar no processo de divulgação da revisão do plano diretor, que é um consultor pessoa física, que é o Baker Ribeiro, e a contratação da Ernst Young, que é essa empresa que vai prestar a consultoria para subsidiar os diagnósticos e avaliação do modelo espacial, sistema de gestão do planejamento, que é basicamente assim a parte mais maciça da revisão do plano diretor. Então, sobre essas consultorias, o que já foi entregue até agora, do pessoal da comunicação, já teve uma análise do contexto aqui, do nosso contexto em relação a como que a gente precisa organizar a nossa comunicação, e já foi entregue um relatório de estratégia de comunicação e advocacy que a gente está avaliando ainda, mas em breve a gente vai publicar os 2 no nosso site. E daí eles já estão andando com um plano de ação para a nossa comunicação no decorrer do processo. E a consultoria de tecnologia da informação, que é a Terrena Tech, ela foi contratada para fazer um diagnóstico da nossa infraestrutura de dados espaciais dentro da prefeitura, que vão subsidiar o processo de revisão do plano diretor, e eles já estão começando a elaborar a metodologia para registro de dados de informações de apoio ao planejamento urbano. O primeiro produto está em análise, e assim que a gente tiver o aceite, a gente também vai disponibilizar ele online no nosso site. E, para finalizar, a consultoria da Ernst Young já entregou o produto 1, que é o plano de trabalho. Em breve a gente também vai colocar no site. É bem complexo, porque é bastante conteúdo que eles vão nos apoiar até o final do ano. E agora eles já estão em elaboração dessa parte de conceitos e diagnósticos que vai nos apoiar na leitura da cidade, cruzando com todas as contribuições que vieram dos eventos participativos e da consulta pública e dos nossos debates aqui nos GTs e dos e-mails que são enviados primeiro plano diretor, enfim, de todas as partes de participação da população que a gente chama de leitura comunitária. Então, dado esse panorama bem geral, eu fico bastante à disposição de todos os gestores aí das subprefeituras que quiserem uma reunião em específico para entender melhor do processo. A gente está à disposição. E aí a gente queria apresentar a vocês, né, nesse momento. Eu não sei se todos estão aqui, mas a gente pediu a representação de um titular e um suplente. Então, se vocês quiserem se apresentar rapidamente, abrir o microfone, dar um oi, a gente pode fazer na ordem das regiões. E depois a gente vai ter que se organizar no cruzamento das regiões do OP, né, que são as regiões das subprefeituras, com as regiões de planejamento. Eu já sei mais ou menos de cor, mas eu acho que é interessante a gente se vincular nesse sentido também, para o pessoal da Ernst Young também conseguir, né, cruzar as 2 regiões, que são, na verdade, são bem mais regiões das subprefeituras, e daí elas se juntam em algumas regiões de planejamento. Então, a região 1 está presente? A Daniela ou o Marco? Não, né, eu acho. Pelo que eu estou vendo aqui na lista, não. Então, a região 2 Noroeste, o Márcio ou a Juliana. Opa, deixa eu voltar aqui. Acho que também não, né? Márcio falou que está sem microfone. Ah, tá. Mas está presente. Que bom. Então, bem-vindo, Márcio, da Subnoroeste. Da Leste, temos a Tatiana Valence e Denise das Neves. Eu vi que a Denise está aí. Tati Valence também, boa tarde, colegas. Boa tarde, bem-vindas. Obrigada. Boa tarde, Denise, Prefeitura Leste. Boa tarde. Da região da Lomba do Pinheiro, Marcelo Moreira ou Leonardo. Não. Não, também.
Da Norte, Darcy José da Silva ou Luciano Nunes? Também não. Da Nordeste, Mauro Fabiano ou Aline Miller? Estão presentes? Pelo que eu estou vendo, não também. Da região 7 do Partenon, Luana ou Alexandro? Bem, não. Da Restinga, o Kleiser ou Getúlio Kleiser, eu vi aqui. Kleiser, presente. Boa tarde, Kleiser, bem-vindo. Da Glória, Pedro Sabino ou Cat Daniele? Pedro Sabino. Glória. Deixa eu ver. Glória. Tá aparecendo? Bem-vindo. Bem-vindo, Pedro. Da região 10, Sérgio Luiz Fagundes. Não, também. Apareceu? Sérgio, presente, boa tarde. Presente, boa tarde. Glória. Pedro apareceu também. A voz não está fazendo. Tá sim, tá. Dá para ouvir. Obrigada, bem-vindos os dois, Pedro e Sérgio. Na região 11, Cristal, Walter ou João. O Walter está aqui, que eu vi. Presente, amigos. Boa tarde. Walter aqui. Boa tarde, Walter. Boa tarde, João Neto, Subprefeitura Cristal. Boa tarde a todos. Boa tarde, João. Bem-vindos os dois. Do Centro-Sul, Sandro Marcelo ou Cali Cristina. Sandro presente. A Cali, eu informo que a colega Cali está de licença hoje, tá? Tá certo. Bem-vindo, Sandro. Obrigado. Sempre podem estar pelo menos um presente, né? Só para deixar bem claro, assim, já é bastante importante a presença de um de vocês para dar seguimento, né, ao entendimento do processo. Da região 13, Extremo Sul, Sandro Anes, aqui que eu vi também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, eu acho que Carlos Rogério não. Carlos Farias, boa tarde. Da região Eixo, Baltazar, Otalício Rosa Nunes. Acho que não, né? Não. Da região Sul, Adriana ou Gustavo. Adriana, boa tarde, presente. Boa tarde. Boa tarde. A Denise Wolfebito Moreira também está presente. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Depois A Denise é a nossa primeira suplente conselheira. Segunda titular. Segunda conselheira. Isso. A Denise é a segunda conselheira. Eu estou aqui também pela região de planejamento 6, representando também junto com o Gomes. Eu estava te contando como região de planejamento, Denise. Isso, exatamente. Por isso que eu fiz questão de me apresentar aqui. Legal, obrigada. Nada. Tá Fernando Vasconcelos ou Vera Lúcia? Não, né? E das Ilhas, Patrícia ou Vanderlei? Não estou vendo a Patrícia nem o Vanderlei. Bom, temos alguns faltantes, mas fico bastante feliz com a presença. O conselheiro GP1, viu? A Renata está presente, viu? Claro, agora calma que a gente vai apresentar os conselheiros das regiões de planejamento, Felisberto. Então, além, né, das regiões das subprefeituras, que são os nossos novatos, digamos assim, no grupo, nós temos os conselheiros das regiões de planejamento, que são os protagonistas, digamos assim, do processo de revisão do plano diretor dentro das suas regiões, são os representantes eleitos, né? Então, aqui da região de planejamento 1, temos o Felisberto. Boa tarde, Felisberto. Na região de planejamento 2, temos o Adroaldo. Boa tarde, Adroaldo. Boa tarde. O Jackson não está presente, ele me avisou que não poderia estar. A Tânia me disse que estaria presente, mas não está.
que é da região de planejamento 4. A região de planejamento 5 é os passos. Muda, por favor, teu microfone. Da região de planejamento 6 está o Gomes, a Denise. Boa tarde aos dois. Da 7. Da 7, acho que não temos ninguém hoje, porque a Maristela já não está, né? Mas ela mandou a Jane e a Elizabeth, mas eu vejo que nenhuma está presente. E da 8, o Dinar também não está presente. Então, esses são os nossos representantes nessa região de planejamento. Deixa eu ver que tem bastante gente falando aqui no site. Ah, tá, a Fernanda da Subprefeitura Centro também, não tinha visto. Bem-vindo, Fernando. Então, pessoal, dadas as apresentações, a gente queria introduzir o assunto e a introdução, né, em relação ao contexto de onde estamos. A gente queria introduzir o assunto das visitas às regiões de gestão do planejamento de 6 a 9 de fevereiro. Eu não sei se as meninas, a Ana e a Gabriela, querem se apresentar e explicar um pouquinho de qual é a ideia. Então, a gente fez uma breve apresentação. Rê, se a gente puder compartilhar a tela, só para a gente contextualizar todo mundo. Vou parar a minha, daí vocês compartilham. Tá bom. Ana, você projeta? Tá. Acho que estamos vendo a tela, né? Renata, Ilhas está presente. Eu não sei. Que bom. Obrigada. Então, Gabi, pode... Tá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Gabriela Pérez, eu sou a gerente aqui desse projeto PMO, e comigo está a Ana Luísa. Ela vai me auxiliar aqui, é meu braço direito, dentro desse projeto. Nós duas somos funcionários aqui da UI, né? Que é a consultoria contratada para subsidiar a prefeitura nessa revisão do plano diretor. E a gente trouxe aqui só para dar um breve contexto para vocês sobre nossa estrutura, onde a gente está e o que a gente quer para os próximos passos, para poder colocar vocês na mesma página que a gente, né? Mas, bom, o projeto ele é liderado pela Roberta Tedesco e o Diogo McCor. Eles são sócios aqui da UI. E dentro da estrutura da UI, a gente tem 3 grandes frentes dentro do projeto, que é a frente de infraestrutura, a frente de real estate e a frente de economics. E, para além da nossa estrutura interna, a gente trouxe alguns parceiros para nos subsidiar aqui nesse trabalho, que são o Vitor Carvalho, que é a frente de direito urbanístico, a Delta Infra, que é a parte de consultoria ambiental, a Oficina Urbana, que é a parte de urbanismo, e a Responsive Cities, que é a parte de tecnologia, que vai nos auxiliar também. Pode passar, Ana. Bom, então, dentro do contexto aqui da revisão do plano diretor, a gente foi contratado via PNUD, que teve um acordo de cooperação com a prefeitura, né, para a gente dar o subsídio à prefeitura para realizar essa revisão de plano diretor. Então, acho que o principal ponto aqui é de que a gente não é responsável pela revisão, mas sim por subsidiar a prefeitura nas tomadas de decisão. E dentro do nosso trabalho, a gente tem 8 grandes produtos, sendo o primeiro que já foi entregue o plano de trabalho, e o segundo produto, que é o que a gente está trabalhando no momento, que é a conceituação e o diagnóstico da cidade, tá? Como a Renata bem disse, acho que todo esse processo ele é feito em diversas mãos, né? UI, parceiros, prefeitura e a sociedade como um todo. Acho que não tem como a gente vir de fora e não escutar vocês e não considerar todos os apontamentos que vocês têm para nos passar, então isso é um ponto bastante importante.
E a gente tem um contrato de 12 meses aqui com eles, então a gente vai passar aqui praticamente o ano de 2023 inteiro e esperamos que a gente tenha um final aí bem bom. Bom, dentro do nosso escopo de trabalho, a gente está trabalhando dentro dos 17 temas de guias, né, do Guia Federal de Plano Diretor, mas também adicionamos outros 2 temas que não existem, mas que a gente entendeu ser importante, que é a coleta e tratamento de dados para a gestão da cidade e as novas tecnologias com impacto na dinâmica da cidade. Acho que vocês já estão habituados um pouco, né, sobre esses temas guias do Guia Federal de revisão de plano diretor, mas são os nossos temas aqui importantes para a gente olhar, e a gente subdividiu esses temas, né, também veio de um trabalho feito anteriormente entre a prefeitura e os grupos, em 7 eixos temáticos, que são desenvolvimento social, ambiente natural, mobilidade e transporte, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico, gestão da cidade e patrimônio cultural. Então esse é o nosso grande eixo aqui de direcionamento, né, de trabalho e os temas que a gente vai abordar em cada um desses eixos. E bom, agora dentro da etapa do produto 2, a gente, que é a etapa mais robusta, né, de trabalho, onde a gente vai conseguir fazer a caracterização e o diagnóstico do plano diretor. E para isso a gente acha que é muito importante fazer uma visita com vocês em todas as regiões. Isso porque acho que ninguém melhor do que os próprios residentes e que conhecem a fundo cada uma dos bairros e regiões para nos passar as dores, os pontos positivos, negativos, enfim, tudo, né? Então, a gente queria ouvir um pouco, né? Hoje a nossa visita vai ser para ouvir, não vai ser para apresentar nada e nem concluir nada. Acho que é uma vistoria de introspecção aqui, de ouvi-los e trazer para nosso trabalho aqui do dia a dia informações importantes que a gente não vai ter fazendo isso sem um contato físico mesmo, né? Então, a gente tem 2 perguntinhas aqui, mas acho que elas podem se multiplicar aqui, que é para um cronograma eficiente, quais os locais precisam ser visitados, que vocês acham importantes, e quais os temas que o local a ser visitado se enquadra, né? Quais daqueles temas guias que eles se enquadram. Então, é isso, foi bem breve, é só para a gente poder se conhecer um pouco e nos apresentar. E aí eu passo a bola para a Renata de novo. Muito obrigada, Gabi e Ana. Eu acho que daqui a pouco eu posso abrir para perguntas, mas se alguém tiver alguma pergunta já, alguma manifestação, fiquem à vontade para levantar a mão e aí a gente vai abrindo os microfones. Mas eu só queria dar uma continuidade aqui na apresentação para a gente pensar junto sobre essas visitas, né? Então, como a Gabi falou, a ideia deles é escutar, né, um pouco dos representantes da comunidade, da sociedade, o que é importante ser visitado, né, pela consultoria, que ainda talvez não foi visto, porque a gente já fez, né, uma visita deles ao território com a nossa equipe, que a gente tentou passar por todas as regiões, mas não fomos em todas. Por exemplo, não fomos nas ilhas ainda, não fomos também na região 5 e nem na 4, se eu não me engano, mas nas outras a gente fez um bom recorrido. Então, a ideia é que eles venham para Porto Alegre do dia 6 ao dia 9 de fevereiro. E o objetivo dessa visita é conhecer melhor o território a partir da visão dos conselheiros, né, e também agora dos representantes das subprefeituras, e visualizar os principais pontos apontados nos eventos de participação e na consulta pública. O que significa isso? A gente também quer fazer, né, um filtro, digamos assim, do que foi mais citado nas oficinas de 2019, nas exposições agora que a gente fez nas regiões de planejamento e na consulta pública, para que a gente consiga
mostrar para eles o que foi mais falado e por que para eles verem ao vivo, digamos assim, quais são as problemáticas que as regiões enfrentam de acordo com, né, a população. Então, a ideia, tá, é uma visita, claro, Porto Alegre é uma cidade enorme, as regiões são enormes, a gente vai ter que fazer uma visita ser eficiente, a gente vai fazer mais ou menos um turno por região de planejamento. Então, a única que a gente sempre tem dividido, sim, em 2 é a região de planejamento 2, porque ela já é bastante grande, ela pega a região noroeste e a região do bairro Maitá Navegantes, e mais as ilhas, né? Então, ou região nordeste, agora me perdi, mas acho que é noroeste. E então a gente separou as ilhas por ser também um território bem específico. Mais ou menos este é o cronograma que a gente pensou, mas a gente vai ainda ter reuniões para discutir isso e começar a construir os roteiros. Então, eu vejo que tem pessoas com a mão levantada, acho que o Felisberto é um deles, e também o Gomes e a Denise, que estão... A Denise da região leste, né, Denise? Eu acho que é levantar a mão, pelo que eu estou vendo aqui em ordem. Então, pode falar, por favor, Denise. Denise das Leste. Só uma pergunta, só para tirar uma dúvida. Quando vocês fazem essas visitas, no cronograma de vocês está os comércios e os empreendimentos novos, assim, da região? É isso que eu queria saber, como é que funciona, assim. A gente ainda não tem um roteiro definido, Denise. Porque... de construir junto com vocês nas próximas reuniões. Sim, porque falo muito das contrapartidas, né? Falo muito nas reuniões, assim, do OP também, falo muito das contrapartidas. E aí eu perguntei até para saber, né? Se esses cronogramas a gente inclui esses comércios e esses empreendimentos também que são novos, que tem na volta, no entorno da região. Sim, eu acho que pode ser um dos pontos que a gente pode considerar importantes de vocês, né, apresentarem e mostrarem ali nas visitas. Então, a gente já vai, né, aos poucos construindo juntos o roteiro a partir também da visão de vocês, mas também da visão do que foi exposto ali nos eventos que a gente fez de participação. Tá bom. Gomes? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a minha expectativa em relação a essas visitas técnicas, que eu estou considerando uma visita técnica, de um grupo com uma expertise, né, ou com potencial de expertise muito grande para trazer, para, digamos assim, sugestionar soluções, encaminhamentos de problemas que nós apresentaríamos nas regiões. A minha linha de pensamento é mais ou menos essa. E nesse sentido, né, que eu pretendo direcionar a visita na região de planejamento 6. E os problemas, assim, digamos, esses do dia a dia, corriqueiros, a gente vem lidando com eles há muitos anos e a gente sabe como lidar com eles. Muito mais as soluções estão, assim, em assumir certas políticas do que, não necessariamente, do que de saber como resolver. Saber como resolver, a gente sabe. São políticas mesmo e tal, que a gente vai tentar organizar nessa revisão do plano diretor como direcionamento. Mas o importante que eu acho para mostrar para esse grupo seriam aquelas questões que são realmente de difícil solução, que não tenham, digamos assim, exemplos, né, comuns em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mesmo no Brasil, precisando, sim, desse conhecimento mais internacional, mais experiente, né, de questões aí que poderiam nos resolver. Nesse sentido que eu estou pensando na organização da reunião na região de planejamento 6, é colocar algumas questões de lugares específicos que eu pretendo levar o pessoal, né, para contribuir com uma solução excelente, digamos assim,
para as comunidades e para a cidade de Porto Alegre. Segundo pontinho só que eu queria colocar, Renata, quando a gente recebeu uma comunicação que haveriam essas visitas no dia 2 de janeiro, eu já pedi preferência para o dia 7 ou 8 para a minha região. Eu vejo que foi colocado ali como sugestão que seja no dia 6. Eu preciso que seja o dia 7 ou o dia 8, então, de repente, já é uma reivindicação para o grupo aí de vocês, que está organizando, para me organizar nesses dias e o quanto antes me dizer qual o dia vai ser, para me articular os detalhes da visita lá com as comunidades diretamente assim, envolvidas. Beleza? Em princípio, para iniciar, essa é a minha posição. Obrigado. Essa foi uma proposta inicial que veio até da Ernest Young, de datas. Eu tenho algumas anotadas do pessoal que já tinha me mandado. Tu já tinha mandado também, né, Gomes, para mim. Então, sim. eu anotei, mas daí eu botei essa primeira para a gente já ir começando a discutir em cima, mas está anotado. Daí a gente vê como organiza e vai passando para vocês quando a gente bater o martelo, digamos assim. Adriana? Oi, o Gomes me contemplou com a fala dele. Era uma das coisas que eu gostaria de solicitar também como gestora da subprefeitura. Eu gostaria que fosse adiada a nossa está dia 6, Gomes, né? 2 de janeiro, como tu falaste, 6 de fevereiro, na segunda. A RGP 6 fosse colocada para dia 8 ou 9, porque daí tem como organizar, até porque a ascendência e crescimento na região sul, ela vem sendo uma região que está com muitos empreendimentos, e a Denise falou também muito bem, a gente está com vários questionamentos sobre isso, e eu já deixo aqui o meu registro como gestora da Subprefeitura Sul, que nós precisamos ter uma orientação mais complexa e técnica sobre essas contrapartidas. Nós estamos sendo muito questionados sobre isso. A minha região hoje passa por um acréscimo de empreendimentos muito grandes para o lado da hípica, para o lado ali da tristeza, e eu tenho contrapartidas do ano de 2012 que não foram executadas. Então, eu preciso entender também para saber argumentar melhor para a comunidade. Então, eu peço aqui para vocês, aí para a consultoria, darem uma estudada junto à nossa coordenação e diretoria da Esmigov, a possibilidade de preparar melhor a subprefeitura em relação a essa pauta. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Eu já tinha pensado nisso, numa capacitação um pouco sobre contrapartidas, e também a gente está fazendo um estudo que até a minha colega Ana, que está aqui presente, também está avaliando todas as contrapartidas dos últimos projetos especiais que entraram no município. Então, a gente pode fazer uma rodada, digamos assim, de capacitação, e também depois, no futuro, assim, mais além, a questão da conferência de avaliação do plano também trata desse tema, né? Para a gente avaliar mesmo o que do plano diretor funcionou e o que não funcionou, né? Isso vai ser um tema da nossa conferência lá em março, que eu acho que daí vai contemplar também essa tua solicitação. Mais alguém quer fazer alguma manifestação? Acho que o Felisberto, no fim, que estava de mão levantada, acabou a bateria mesmo. Boa tarde. Eu estou aqui na subprefeitura do centro, tá? Boa, Felisberto. Vou minha bateria, tá? E eu não sei se eu posso falar. Pode. Tá? Qual é o tempo? Não temos tempo, Felisberto, mas também não precisa... Não vou me estender muito. Não, eu tenho uma visão pauta. Tá. Não, eu tenho uma visão clara com a questão da região centro, como na região... Primeiro, boa tarde a todos e todas. Tá? Como a região centro é uma região de 17 bairros, cada um com as suas características e seus problemas, tá? Mas, para nós da RGP1, tá? É um consenso entre nós de que primeiro temos que tratar da questão da habitação de interesse social, né? Porque a gente tem vários empreendimentos que envolvem galpões de reciclagem, que envolvem comunidades que necessitam de um olhar, tá, e de uma melhoria na sua infraestrutura e de regularização.
no centro, ou melhor, na região centro, nós temos mais de 15 comunidades, vamos dizer assim, que necessitam de um olhar, né? Porque foi a região que mais, vamos dizer, fez regularização fundiária, que tem empreendimentos habitacionais. Não vou citar todos, mas na visita a gente poderia visitar isso. E temos também alguns principalmente entre a região centro e o 4º distrito, nós temos 2 empreendimentos que são importantes para a região, que é o assentamento 20 de novembro, que eu gostaria que fosse visitado, até vou combinar com eles, né? E a Casa Rosa e a Vila dos Papeleiros, a Santa Terezinha, né? Que são comunidades que estão, vamos dizer, em projetos que estariam com algumas contrapartidas dos grandes empreendimentos. Eu tenho ressalva contra essa questão da gente se entregar às contrapartidas, porque o que eu tenho visto é que as contrapartidas, na verdade, elas não revertem em favor das comunidades, e sim dos empreendimentos. Então, isso me preocupa, e nós, da região centro, temos bem claro isso. Nós não esperamos que se resolva o problema da região com os grandes empreendimentos, e sim com o olhar do poder público, né, com busca de financiamentos para resolver e solucionar os problemas da região, principalmente porque nós, da região RGP1, apresentamos o Plano Popular de Ação Regional, né, que nós colocamos à disposição, está à disposição para que a gente possa conversar com a consultoria, né, fazer um encontro para a gente com o Fórum de Delegados, para que a gente possa ter um olhar coletivo, né? Essa não é uma posição do Felisberto, mas sim da RGP1 e do nosso Plano Popular de Ação Regional. Era isso, né? Então, eu agradeço, Fernando, pela cedência do espaço aqui. Desculpe eu estar ofegante, que eu estava na Redenção, eu queria ter falado de lá, mas não pude. Tá? Obrigado pelo espaço e tuas ordens. Tá? Obrigado. Felisberto. Renata, já se faz presente a Ilhas, Centro, Eixo Baltazar, Partenon, Nordeste, Norte e Lomba do Pinheiro. Certo. Muito obrigada. Que bom para deixar registrado. E, Felisberto, fico feliz, olha que bom que as subprefeituras estão se integrando às regiões também, vocês estão juntos aí participando dessa reunião, acho bem significativo também, porque era uma coisa que a gente já achava que poderia ser, né? As subprefeituras são um suporte também, né, para os conselheiros, é isso que eu entendo, pelo menos, do que eu já conversei com o pessoal ali da Smigov e tal. Denise, tu queria falar de novo? Fica à vontade. Sim, é só uma sugestão ali, Renata. Eu acho assim que antes, quando for fazer ali o cronograma ali, né, antes fazer um enxugamento, né, dessas contrapartidas, né, que já eram propostas já, né, pelo plano diretor, né, que já tinham proposta, porque a gente vê que essas falas, elas são gerais, sabe, entre os conselheiros, né. Quando a gente faz visita ao COP mesmo, a gente vê que sempre a mesma coisa fala, fizeram empreendimento e tal, e não foi e não veio nada para a região. E aí, então, essas coisas, eu acho que tinha que ter um enxugamento para a gente ter mais clareza, né? Quais regiões que tinham já tinham proposto pelo plano diretor, já tinha uma visão que ia ter como é que a gente se diz assim, um encaminhamento, né? Havia um encaminhamento, no caso, né, dessas empresas, até para ficar mais claro, para a gente poder ajudar também ali os conselheiros também, né, a comunidade, né, na hora que a gente for explicar para eles, né, se isso é dessa gestão ou é alguma coisa que realmente já tinha sido proposta ou não, tá? Então, acho que tinha que ter um enxugamento assim mais claro para a gente entender, né, também, que isso que é o que mais dá a fala. Eu acho, em geral, que a gente vê é sempre por causa dessas as contrapartidas, né? Que às vezes eram propostas e elas não são executadas. Tá bom? Tá bem. Obrigada, Denise. Vamos ver como a gente pode organizar isso para, de repente, ter um levantamento, né, dos empreendimentos nos últimos tempos e de quais seriam as contrapartidas e o que foi feito e o que não foi feito. Agora o Adroaldo, por favor, que estava com a mão levantada.
Boa tarde a todos. Renata, eu queria registrar o seguinte. Com relação a essa questão da contrapartida, né, eu acho que isso é importantíssimo fazer um capítulo separado, onde todas as representantes, né, das comunidades possam debater, tá? Aqueles que entendem mais, falar melhor sobre isso, o entendimento de todos, certo? Porque eu vejo o seguinte, aí eu estava já agora aqui observando que os conselheiros do AP das regiões que deveriam estar ajudando as regiões de planejamento não participam diretamente, tá? E, inclusive, o pessoal da subprefeitura aqui na região de planejamento 2 parece que não estão presentes. Essas pessoas têm que se apresentarem para que a gente possa discutir junto, né? Encaminhar junto, definir junto muitas coisas, né? E essa visita vai ser legal, mas se não tiver a parceria da subprefeitura e os representantes do AP das regiões, nós vamos ficar, o Gomes sabe bem disso aqui também, a importância que tem, acredito eu, né? A importância que tem que todo mundo participe junto para poder fazer uma proposta nessa revisão do plano diretor que seja viável para a região e para a cidade, né? Então, o que eu quero colocar aqui? E o pessoal do AP sabe muito bem o que é necessário, o que ainda está faltando na sua região, tá? O que eu coloquei aqui só para nosso entendimento? O Filho já falou alguma coisa, mas eu já tinha mandado, acho que para a Renata, a sugestão. Eu acho que todas as regiões deveriam dar como prioridade nessa revisão do plano diretor a habitação, né, a regularização fundiária e tantas outras questões na qualidade da moradia, certo? E aí eu vejo também aqui a falta do Comatab, dos representantes regionais do Comatab. É sugestão, tá, Renato? Coloquei também, no caso do 4º distrito, no nosso caso, da região de planejamento 2, que nós precisamos tratar da geração de emprego para as pessoas, certo? O 4º distrito tem um projeto muito bonito, mas se ele não trouxer emprego para a região, ele não vai fazer a sua parte. A questão da reciclagem, nós temos um grupo aí do CNDUA, o presidente já falou, mas eu também tenho como prioridade, a gente participa de um grupo onde a gente visitou muitas unidades de triagem para ver a qualidade lá, as condições de trabalho daquelas pessoas que hoje trabalham com a reciclagem, né? As condições de trabalho pessoal, do trabalhador, do profissional, mas também as condições do material que vem e chega naquela unidade. Isso nós precisamos. Isso eu acho que é planejar também e tem que entrar dentro da revisão do plano diretor. Isso aqui nós estamos fazendo uma discussão para os próximos 10, 15, 20 anos, certo? Isso nós temos que deixar exemplo. E uma coisa que eu coloquei, não definida, mas como sugestão ali, nós vamos fazer uma visita na rua Frederico Mendes, certo? Onde ali nós temos ocupações precárias, né? Que nós precisamos resolver isso aqui, e essa empresa, hoje a assessoria precisa conhecer, né? Nós temos creches ali que precisam de mais qualificação, nós temos o posto de saúde, mas praticamente quase zero para as condições que aquela comunidade precisa ali. Então, eu acho que vai ser legal, vai ser muito bom essa visita lá. Espero que a gente possa contribuir um pouco mais, né, para essa revisão do plano diretor. Era isso, Renata. Obrigado. Obrigada, Adroaldo. Antes de dar continuidade nas falas do Gomes... Ô, Renata. Oi. Por gentileza, pede para os gestores e chefes de democracia das subprefeituras que não conseguiram se apresentar, que se apresentem, porque agora que eles conseguiram entrar, por gentileza. Tá bem, quem não... então... Só uma questãozinha de ordem, por gentileza. A gente terminar as manifestações, que o Gomes e a Denise façam suas manifestações, daí a gente abre para eles se apresentarem, tá?
E eu vi que a Tati está com a mão levantada também aí depois. Pode falar. É bem rápido, é bem rápido. Eu observei que nós somos em 2 Denises aqui na reunião, tá? Então, eu acho importante que a gente possa identificar quando, né, uma ou outra estiver falando. Então, eu quero me apresentar aqui para destacar o sobrenome. Eu sou Denise, tá? Moreira, da região de planejamento 6, da região do AP número 15, região sul, ok? Então, Denise Moreira, sou eu aqui da região 15, região sul ou RGP 6, tá bom? Tá bom, Denise, eu vou fazer... Tem a Denise Oliveira, que eu já observei, ela é muito participativa também, muito bem. Me achará. Só a Denise. Tá bom. Tá bom, então. Era só isso por enquanto. Obrigada. Obrigada, Denise. Gomes, quer fazer alguma manifestação ainda? Sim, sim. Não sei se nós não estamos perdendo um pouquinho o foco, né, da reunião com o grupo consultivo, a visita do grupo consultivo às regiões, onde nós apresentaríamos as regiões e tal, né, e sempre que a gente entra na discussão aí das regiões, eu tenho trabalhado muito em cima disso, tentando ajudar a esclarecer e até, de repente, a gente está com um grupo aí criando até uma proposta interessante, que poderá ser interessante aí no decorrer da discussão da revisão do plano diretor. Porque, pelo meu entendimento, esse grupo é um grupo técnico, um grupo que pode contribuir conosco a nível de solução de encaminhamentos e tal, de problemas que a gente encontra nas regiões, né? Por isso que eu tô focado já na minha região 6, onde é que tem problemas que não são os problemas comuns que a gente conhece. Essas demandadas pelo OAP, por exemplo, as contrapartidas, a falta de clareza das contrapartidas, falta de transparência. Há anos eu busco um apanhado de todas as contrapartidas, de todos os empreendimentos que tenho na RGP6 e não consigo. Tu consegue um pouco aqui, um pouco ali, alguma coisa pontual, né? Quando eu consigo uma coisa pontual, tal empreendimento, o que tem? Faço uma consulta ao secretário da SMAE e, geralmente, por ali, ele consegue me passar, através de colegas, dele, tem tal e tal coisa, ou não tem nada, etc. Tal. Mas não assim, como a Renata falou mesmo ali, de ter uma coisa transparente. São essas as contrapartidas desses projetos dos últimos anos. Isso é um sonho de consumo aí para qualquer militante das regiões aí de Porto Alegre. Mas é outra coisa. O que eu acho que nós estamos discutindo aqui, que é importante, é como é que nós vamos fazer na relação com essa equipe aí consultiva, né? Como é que vai ser? A primeira experiência já do grupo, porque eu entendi, foi uma sugestão de cronograma altamente burocrática, não tem nada a ver com reivindicações. Já tinha reivindicação minha das 6, que eu queria que fosse dia 7 ou dia 8, em função de conversa que eu tenho com a região lá, né? Aí o grupo já foi botando ali, fez uma planilhinha de Excel. Primeiro, 5, 6, 7, 8, 9, e tal. E não é bem assim, né? A gente precisa discutir um pouquinho melhor até para distribuir essas coisas aí. Como agora, a oportunidade que nós estamos tendo de dizer para a coordenação, né, quais são os dias que seriam interessantes para nós discutirmos. A Denise tem essa ideia, inclusive, de ser dia 8 ou 9, eu acho que tem que ser dia 7 ou 8 e tal. Tu está vendo que dia 8 seria uma boa data para a região 6, então, nesse sentido. Mas eu sugiro não perder o foco do que nós estamos discutindo e não entrar assim, daqui a pouco nós vamos estar discutindo a pauta de serviço do OP, que é muito comum, até porque são tantos as carências e os débitos com o OP, que quando se tem a oportunidade, quem milita em OP acaba colocando na pauta eterna aí que a gente tem. Isso, obrigado. Obrigada, Gomes. Eu agradeço a tua manifestação. Agradeço a manifestação de todos. Na verdade, vou deixar mais a Tatiana falar, que eu vi que ela queria falar. E depois eu quero fazer uma observação sobre todas as contribuições até agora. Pode falar, Tatiana. Então, boa tarde, né? Meu nome é Tatiana Valência, estou na coordenação da subprefeitura aqui, Leste, e
recebendo algumas demandas e alguns questionamentos, né? Eu queria saber como é que a gente pode, vocês podem nos instrumentalizar e nos esclarecer algumas coisas referente a esses empreendimentos que não estavam previstos no plano diretor, em algum bairro ali mais planejado, que não estava previstos empreendimentos de grande porte, torres, enfim, e de uma hora para outra isso começou a acontecer, essa movimentação, né, e as lideranças, enfim, os moradores, o cidadão, começou a fazer esse movimento de buscar a subprefeitura e também a própria secretaria, o próprio secretário, eles mesmos fizeram alguns movimentos, que a gente possa estar informado, instrumentalizado para melhor atender o público-alvo, né? Porque as queixas são as seguintes, os questionamentos. Não estava previsto, porque geralmente dependendo, a gente sabe que tem peculiaridades em cada bairro, aqui a gente atende 8 bairros, e são realidades diferentes, né? Morro Santana, Bom Jesus, para a Chácara das Pedras e Três Figueiras. Ali a gente tem pessoas com potencial e mão de obra muito qualificada que tem bastante de conhecimento, e por muitas vezes a gente fica com essa falta de entendimento de poder chegar mais junto com uma afirmativa mais correta, assim, para poder dar a informação e também trazer, que a gente possa ser comunicado antes, que a gente possa dialogar, abrir o diálogo, né, para que a gente possa compor algumas pautas, assim, e fazer essa mediação, né, entre os setores, que também é um pouco da nossa responsabilidade aqui na subprefeitura, né, fazer mediação ali do cidadão com o poder público. Tá, obrigada, Tatiana. Eu vi que a Adriana está com a mão levantada também. É rápida a manifestação, Adriana? É rápido. A gente está tendo também perfeita a fala da Tati, acho muito oportuno e firmo novamente a necessidade da gente ter essa desenvoltura e essa preparação sobre as contrapartidas na sua região. Mas a gente está tendo também bastante procura, e é uma coisa que está surgindo, até pelo crescimento geográfico das regiões, são os ecopontos. E o ecoponto, eles necessitam de análise ambiental, tem autorizações ambientais, FEPAM, enfim, e eu deixo também esse análise para a consultoria, porque muitas vezes nós da subprefeitura, muitas não, sempre, somos procurados pelo grande montante da região, e a gente precisa estar amparado dessas informações técnicas. Então, muitas vezes a gente busca daqui, dali, e se a gente tiver um amparo mais assim, mais focado, eu acredito que a coisa tende a ser mais facilitadora para todos nós, prefeitura, comunidade, região, enfim, para todos mesmo, entende? Então, reforça essa necessidade da capacitação à subprefeitura, tanto para solo, que os ecopontos vêm aumentando pelo número da comunidade aumentar nas regiões, e a gente tem muito pouco perto do que se necessita, e isso vem por autorizações ambientais, como as contrapartidas. Tá bom? Obrigada, Adriana. Obrigada a todos que manifestaram. Acho que eu vou precisar fazer algumas observações aqui importantes, assim. Essa visita da Ernest Young aqui em Porto Alegre no início de fevereiro é para reconhecimento de território, né? Para conhecer o território. Acho que algumas questões de grandes empreendimentos são importantes de serem vistas, sim, pela consultoria, mas a questão de uma capacitação, digamos assim, sobre as contrapartidas, sobre os conceitos, né? O que é a contrapartida, o que é mitigação, o que é necessário quando um grande empreendimento se instala na região, o que acontece, como é que são os procedimentos. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma conversa em paralelo, que pode ser com o GT, pauta que não é o assunto do momento, assim, de quando a consultoria vai vir visitar, mas acho que faz bastante sentido, é importante, é tema de plano diretor também, e a gente pode conversar sobre isso em paralelo. Acho que um ponto importante para as meninas da consultoria é que existe, né, esta ferramenta aí que a gente chama de, né, que os projetos, a gente estava conversando antes, agora a gente está numa reunião agora pouco antes sobre isso com os técnicos da prefeitura e a Ernest Young,
sobre os projetos especiais, sobre o que se pede de mitigação, de contrapartida, enfim. E isso eu acho que é um assunto que não é o assunto da nossa visita. O assunto da nossa visita é um pouco do que falou o Felisberto, que falou o Gomes, que eu acho que talvez já estejam um pouco mais inteirados no processo e vocês vêm também com essa vontade de conversar com a gente há muito tempo, e eu acho que vai ser muito importante também para o decorrer do processo. Então, acho que são dois assuntos em paralelo. E esse tema de avaliação do plano diretor, né, de a gente entender os instrumentos e tudo mais, também é tema da nossa conferência, né, que vai ser lá em março. Assim, a gente está buscando dados para apresentar para a população de como foi aplicado o plano diretor, se deu certo, se não deu certo, os diversos instrumentos. E eu acho que isso a gente pode ir conversando no decorrer do processo. Sugiro que a gente faça uma agenda em específico para ir falando em paralelo sobre isso, mas também vamos falando das visitas. Acho que vai ser um trabalho bastante intenso. Daqui para frente, a gente fica feliz da participação de todos vocês no processo. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente já vai conversando em paralelo no decorrer da semana para a gente ir tentando fechar um cronograma. Não vai dar para atender as vontades de todos, né, gente? A gente vai ter que fazer o máximo possível para que fique bom para todo mundo essas visitas. Mas, claro, né, é muita gente, são muitas regiões, são poucos dias, então a gente vai ter que se organizar, porque o que acontece? Tem regiões muito distantes umas das outras, a gente não vai poder perder muito tempo com deslocamento, por exemplo. Então, a gente vai ter que ir organizando também essa logística. O que eu penso? Eu vou já olhar, eu me lembro que quem falou comigo de datas foi o Adroaldo, o Gomes e o Jackson, que não está aqui presente hoje. Mas daí a gente vai ir falando ali no grupo. A gente tem um grupo do WhatsApp, tá, pessoal, das subprefeituras, que em breve vou incluir vocês, porque a gente recebeu, né, hoje todos os nomes de vocês, então em breve vou enviar e-mails para vocês, né, criar um grupo de e-mails para incluir todos vocês e incluir vocês no grupo do WhatsApp. E depois a gente vai criando essas outras agendas em paralelo para falar dessa questão das contrapartidas. O que eu ia dizer de encaminhamento, tá? Minha ideia inicial é que na semana que vem a gente faça uma outra reunião do GT presencial para a gente começar a discutir realmente os pontos importantes das regiões, e acho que de forma presencial é bem mais fácil, né? Então, a ideia é que a gente já reservou lá o auditório da Siqueira Campos, onde vocês fazem as reuniões do COP. Então, a ideia é fazer a reunião a tarde toda lá, na terça-feira da semana que vem. A gente pensou em apresentar primeiro o que temos de resultado das exposições, das oficinas, que são, né, digamos assim, a voz do povo em relação às regiões, o que as pessoas mais apontaram de problemas e de coisas a serem vistas nas regiões, para a gente cruzar com o que vocês vão trazer também, do que vocês vêm conversando nas regiões de vocês. E aí iniciar essa elaboração dos roteiros, né, porque a gente vai ter que pensar, não dá para ver tudo de todas as regiões, a gente vai ter que priorizar, a gente vai ter que colocar os pontos mais importantes, pensar como que a gente vai fazer esse percurso. A nossa ideia é ter uma van, né, que leve o pessoal da Ernest Young, o pessoal das MANs e mais os conselheiros e os representantes das subprefeituras. Então, a gente vai ter que se organizar em relação à logística também. Estou vendo que a Denise Moreira e o Fernando, que eu acho que é o Felisberto que vai querer falar, estão de mão levantada. Nós temos mais 15 minutos, então, por favor, não se estendam muito nas falas, Denise, por favor. Ok, a minha fala é bem objetiva em relação às datas. Dia 9 é quinta-feira, é o último dia previsto para a visita da consultoria nas regiões. A região sul, a região extremo sul, são duas regiões muito grandes e com muitas questões diferentes e muito sérias. Então, eu quero propor que essa visita se estenda até o dia 10 e que a gente possa, então, ter um processo aí de visitação nas regiões com maior tranquilidade e com maior eficiência e qualidade, tá bem? Então,
Meu pedido, né, é de que se estenda essa visitação da consultoria até o dia 10 e que a gente possa, então, estar aproveitando esse dia 10 na região sul para receber com tranquilidade e maior eficiência a consultoria. Era isso. Tá, eu vou deixar o Felisberto falar, depois eu comento. Primeiro, assim, dizer que a data do dia 9 não tem problema, mas eu também vou na mesma linha da Denise. Eu solicitaria mais um dia, porque a região centro é muito grande. Nós temos vários bairros com várias características, a questão de mobilidade urbana, a questão do meio ambiente, a questão de segurança, tem uma série de coisas que a gente precisa visitar, os parques da cidade, né? Nós temos essa questão dos parques também, que tanto que eu ia falar do parque hoje, para mostrar a importância que o parque tem para a cidade, para a região centro, né? A importância que os parques têm para a região centro, né? Nesse sentido, nós somos privilegiados, né? Ao contrário de outras regiões que, infelizmente, não têm, ou se tem alguns parques, não estão sendo cuidados por uma série de problemas que não vem ao caso agora. Eu queria dizer, concordo que a próxima seja presencial, eu tinha até falado com o Fernando, eu acharia importante esse tipo de reunião ser presencial, né, para que a gente pudesse olhar olho no olho, conversar, trocar ideias, né, porque sempre que há isso, a gente fica com a fala meia cerceada aqui, né? Então a gente tem que falar muito rápido e às vezes a gente pode esquecer de alguma coisa que a gente queira falar. A outra coisa, eu gostaria que, se fosse possível, enviar essa apresentação para nós, para que a gente pudesse se preparar. As duas perguntas também da consultoria, que eu vi que é a Daniela, Gabriela, né? Gabriela, né? Que colocou essas duas perguntas importantes, e recuperando um pouco a fala da Renata com a questão do retorno das oficinas. O que foi mais de cada região? Isso é importante para que a gente tenha esse olhar sobre isso, né? Para que a gente possa debater, ter o conhecimento disso, né? E poder ter um olhar daquilo que a gente falou, né? Sobre aquilo que a gente falou, né? E a mudança que as regiões sofreram ao longo desses 3 anos, né? Então, a região centro mudou, tem outras características, tem outra dinâmica pela pandemia, então mudar a forma, o trânsito às vezes é menos engarrafado por uma série de questões, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Então era isso, Renata, agradecer, eu acho que foi uma boa reunião, viu? Obrigado. Obrigada, Felisberto e Denise. Olha, eu vou falar pelas meninas da Ernst Young, mas que eu entendo que não é viável, né, a gente estender a visita para o dia 10. Primeiro porque elas já estão com as passagens compradas, eu acho. E também porque a gente tem um evento da secretaria no dia 10 pela manhã e que a gente não consegue ter disponibilidade para estender as visitas. Mas, assim, eu entendo que a preocupação da Denise Moreira e do Felisberto é a preocupação de todos os conselheiros, né? Todos vão querer um pouquinho mais de tempo na sua região, porque elas são imensas, elas são enormes, elas têm muita coisa para ver. A gente vai ter que ser eficientes, como as meninas colocaram ali nas perguntas, para escolher quais são os pontos mais importantes e representativos das questões que vocês querem tratar e que foram expostas lá nos eventos de participação. Eu sugiro que minha sugestão de método, né, para a nossa próxima reunião vai ser: vamos partir do que foi falado nos eventos de participação e na consulta pública, para cada uma das regiões. E a gente está preparando material para a gente demonstrar isso para vocês, essa apresentação, né, das estatísticas, dos eventos participativos e da consulta pública, porque eu acho que elas vão nortear as nossas escolhas, que tem a questão, né, pessoal de cada um dos conselheiros, dos representantes das regiões, mas eu acho que a voz do povo vem através dos eventos de participação, onde a gente teve pelo menos a participação de mais pessoas, né, tanto na consulta pública quanto nos eventos presenciais. Nós temos mais uns 10 minutinhos, eu vi que o Gomes levantou a mão de novo, vou deixar falar e depois a gente encaminha para as nossas
combinações, digamos, para a semana que vem. Não, beleza, eu levantei sem querer, mas já que eu já entrei um pouquinho, eu reforço uma ideia, que é a questão prática dessa visita, dessas visitas, né? Já vou fazer um contrabando. Eu gostaria de mandar um recado para a Adriana e para a Denise para nós conversar depois, depois da reunião entre nós, para a gente dar uma conversada e se organizar um pouquinho. Não entendo que tenhamos que mostrar tudo na região para esse grupo consultivo, tá? E sim mostrar para esse grupo consultivo as coisas assim que são excepcionais, que nós não estejamos assim com uma visão que nós estejamos com dificuldade de encontrar uma solução mais interessante, porque as outras coisas assim que a gente praticamente sabe qual é o tipo de encaminhamento que deve ser dado, não precisa de nenhuma consultoria para isso, mas tem questões que realmente nós não temos uma solução. E aí a consultoria tem um peso muito importante, trazendo essa expertise mundial para nós. E dizendo, olha, em tal lugar se fez isso, pode-se fazer aquilo. Porque as demais questões, Porto Alegre é extremamente politizado e sabe muito bem como conduzir essas coisas. Toda essa experiência participativa que nós temos, de OP, de Fórum Social Mundial, etc., né? O que realmente que eu estou focando em cima dessa consultoria é saber, é buscar a contribuição deles com a, digamos assim, com a facilidade que eles têm, a oportunidade que eles têm de ter uma visão no mundo, tecnicamente falando, né, de trazer sugestões para nós aqui dentro de Porto Alegre. Né? Mais tarde a gente vai discutir mais no detalhe e vocês vão entender o que eu estou falando. Né? Mas o sentido é muito esse. Eu não acho interessante levar a consultoria para ver coisas que a gente já sabe demais e que a gente luta todo ano, todo dia, né? Não vai ter efeito nenhum. Aliás, a consultoria, nesse sentido, pode até aprender conosco, em vez de nos dar a solução e atenção. Lembrando que ficou bem claro, inclusive na abertura da pessoa que falou ali pela consultoria, que eles não vão fazer o plano diretor, eles vão nos auxiliar naquelas coisas que nós tenhamos dificuldade como um apoio técnico. Tá? E é esse o entendimento que eu estou tendo. Então, não interessa mostrar toda a região sul e centro-sul, que são as regiões da região de planejamento 6, né, para eles. A maioria das coisas lá nós conhecemos muito bem, regularização fundiária, problema de mobilidade, uma série de coisas. A gente conhece, sabe, temos reivindicações de como que isso aí poderá ser solucionado e vamos crescer no sentido de transformar isso em propostas da revisão do plano diretor. Agora, tem coisas bem cabeludas lá na região sul, né, e estão relacionadas, por exemplo, com a questão excepcional da gente ter uma maravilha de lago, né, circundando, etc., e outras cositas mais que a gente futuramente vai conversar. Ok, obrigado mais uma vez. Então, gente, assim, ó, o que eu sugiro de encaminhamentos, tá, para a gente? Acho que o que o Gomes falou faz bastante sentido. Nós temos que pensar no que é necessário ser visto ao vivo, digamos assim, né? E também o que são situações mais extremas ou que a gente entende que são situações bem delicadas de cada região, né? Também. E, por exemplo, tem coisas que a região pode manifestar para a consultoria e que não necessariamente a gente precisa ir visitar o local, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer esse filtro juntos, né? Eu acho que a reunião da próxima terça vai ser bem intensa. A gente vai ter, e eu acho que a gente não vai conseguir, né, exaurir tudo na próxima reunião. A gente ainda vai ter, eu acho que, eu estou olhando aqui o calendário, a gente ainda tem uma semana antes de eles chegarem, que é o dia 31, que talvez a gente tenha que fazer reunião de novo. Nossas reuniões são quinzenais, mas eu acho, tá? Já vou dar um palpite, que nas próximas semanas, até a visita e depois até a conferência, a gente vai ter que ter um trabalho um pouco mais intenso nosso juntos aqui, para também definir as pautas importantes para a conferência, enfim, depois é um segundo assunto que a gente ainda não introduziu, mas precisa ser introduzido. E eu acho que também a gente pode fazer uma reunião com o pessoal das subprefeituras para deixar vocês um pouco mais a par do projeto, porque eu acho que eu dei uma pincelada agora no início da reunião, mas acho que é importante vocês estarem mais aprofundados um pouco no que a gente já trabalhou até agora,
no que a gente está trabalhando, o que é importante vocês saberem, né, para poderem participar com bastante qualidade, digamos assim, no processo. Não sei se as meninas da Ernst Young querem fazer alguma manifestação. Não, acho que é isso, Renata. A gente concorda 100% aqui com o que você falou e acho que a fala do Gomes também foi bem assertiva. Tá bom, Gabi, obrigada. Então, Felisberto, mais uma fala bem breve. Não, assim, é só o que tu vai enviar de material, o que tu pode enviar de material para nós, para que a gente vá preparado para essa reunião, para que ela seja produtiva, tá? Eu tenho um acordo que não vai dar para mostrar toda a região, isso a gente sabe, mas nós aqui da RGP1 sabemos bem o que a gente quer mostrar, certo? Nós temos bem definido o que queremos mostrar, o que nos impacta, o que os grandes empreendimentos acarretam de prejuízo para a região. A gente tem bem claro isso, certo? Então, a gente vai mostrar que não há a questão da habitação de interesse social para nós é fundamental, né? A questão dos galpões de reciclagem é fundamental para nós, né? Porque gera renda para uma comunidade que necessita, ela tem um impacto, ela vai estar envolvida onde vão ser desenvolvidos grandes empreendimentos. Então, a gente tem que compatibilizar isso, certo? E qual o impacto nessas comunidades também. Nós temos a Vila dos Papeleiros, que é uma vila que está nessa região, no 4º distrito. Tá? A fala do Adroaldo foi oportuna, nós temos quase uma sintonia, porque nós estamos no mesmo limite. Né? Então, é isso. Porque a maioria dos outros bairros, por exemplo, Petrópolis e outros, eles têm seus problemas mais ou menos equacionados, não tem grandes problemas. Tá? Tem bairros aqui na região centro que eles têm a sua dinâmica. A Zenha tem problema, a Santana o bairro de Santana tem problema, então nós precisamos mostrar como é que esses bairros precisam ser olhados no novo planejamento urbano. Tá? Obrigado, desculpe-me falar 3 vezes, tá? Mas era importante colocar isso, deixar gravado. Tá? Obrigado. Obrigada, Felisberto. Então, a gente vai mandar as 2 apresentações para vocês dessa reunião. A gente fica combinados, eu vou mandar e-mail e agenda e o WhatsApp e todos os lembretes possíveis para que a gente marque essa reunião da terça que vem. Eu sugiro já deixarmos reservado dia 31 também, à tarde, para as nossas reuniões, para a gente conseguir finalizar, né, essa questão dos roteiros das visitas. E a gente vai, à medida que o material for ficando pronto, a gente pode ir enviando também a questão das estatísticas que a gente tem em relação às oficinas, que isso já está pronto, na verdade, né? Está no nosso site, mas a gente pode reenviar para vocês os informes, as regiões, que mostra ali as porcentagens dos temas mais citados e quais são, né, as problemáticas assim mais latentes que foram citadas lá em 2019, e das exposições a gente está terminando, então à medida que a gente for terminando a gente vai mandando. E da consulta pública a gente já tem também o nosso dashboard, que é um painel, né, interativo, que vocês podem até já acessar. Tudo isso a gente vai mandar por e-mail, que já está pronto para vocês irem olhando e pensando já nas próprias regiões, né, o que a gente pode ir considerando de mais importante. Então, agradeço muito a presença das técnicas da Ernst Young aqui na nossa reunião, agradeço a presença de todos os conselheiros e os gestores das subprefeituras, espero que a gente faça um grande trabalho juntos nesse ano, nessa revisão de plano diretor, e a gente fica à disposição, os nossos contatos, eu vou mandar e-mail para vocês, vocês vão ficar com o meu contato, com o contato da Daniela, que está ali como Germano Bren, da Ana, que é a outra colega, e da Simone, que somos as 4, digamos assim, responsáveis aqui da diretoria pelo grupo de trabalho. Só mais um parênteses, eu quero formalizar numa portaria, tá, o nosso grupo de trabalho, então, no decorrer aí dos próximos dias, a gente vai entrar em contato para fazer isso também via processo SEI, combinado? Até semana que vem, a gente vai se falando e vai enviando os materiais. Muito obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.
Tchau, pessoal. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Hã?